Meus caros, nessa oportunidade eu vou falar sobre os advogados na IPDA ou da IPDA e o ensino ou a falta de. Esse seu like ou dislike, se quiser se inscreve no canal e vamos lá. Eu vou contar no mínimo 3 casos ou episódios que me sucederam ou que eu soube para fundamentar o que eu vou dizer aqui e a mensagem que eu vou passar aqui. O primeiro caso trata-se de algo que eu vi na virada de 2007 para 2008, a primeira vez que eu fui para a sede mundial, Templo da Glória de Deus. Eu estava num culto que ocorria no Templo 2, que é um templo à parte do principal, fica ali na Avenida do Estado, para quem não sabe, 4.568, no mesmo Templo da Glória de Deus, só que é um espaço mais menor. E lá estava um pregador do Rio de Janeiro, até conhecido, só que eu não me recordo o nome, e ele estava pregando a mensagem e falando de Deus, mensagem até edificante. Se eu não me equivoco, é esse mesmo que um dia eu já falei aqui no canal, que orou pela explosão de milagres, colocaram lá 3 cadeiras de rodas em cima do púlpito e depois devolveram essas 3 cadeiras de rodas para os que estavam utilizando as mesmas. Venderam a ideia que eles estavam curados, no entanto não estavam. Então esse pregador chega em um determinado momento, acho que na oração da fé, no final praticamente do culto, beirando ao final, chama alguém: ô fulano de tal, vem cá. Aí, irmão, você sabia? Ele passou na OAB. Ele vai ser advogado no Rio de Janeiro. Eu ouvi aquilo. Ó, nosso advogado aqui do Rio de Janeiro. Eu fiquei pensando, estão fazendo acepção de pessoas? Por que aquele camarada tem que ter destaque dentro da igreja só porque passou na OAB? Eu não sei se ele era membro, ou era visitante, ou apenas conhecido daquele pregador. Só sei que ele fez essa menção. Algum interesse tinha. Também não sei se ele era advogado da IPDA. Eu achei aquilo, no mínimo, muito estranho. Porque o culto é a Deus, não tem que estar chamando pessoas, outras pessoas, enaltecendo elas, e em detrimento das outras, ou fazendo pouco caso, ou não dando a mínima para os demais que estão no culto. Segundo caso, o episódio, trata-se de uma familiar minha. Certa feita, a irmã gêmea da minha mãe, já partiu, 2013, que vem a ter o mesmo nome na cidade onde Jesus viveu, Nazaré, ela teve um problema com os dirigentes da cidade que ela residia, que impediu ela de tomar ceia. E no modo dela ver, estava correto, não tinha que negar a ceia para ela. Ela tinha até voltado para a igreja, feito tudo certinho, e eles não queriam dar ceia. Então ela foi para São Paulo. Só que ela foi acompanhada do filho dela. O filho dela era um estudioso, ou estava estudando direito na época, e já estava trabalhando como assessor de um juiz. E ele chegou lá diante das autoridades da IPDA, entre aspas, ou da parte administrativa, e disse: eu quero falar com alguém responsável aí para tratar o caso da minha mãe. E eles não queriam falar quem era o responsável ou conduzir até lá. Então ele pegou e atestou o seguinte, ou disse o seguinte: olha, eu sou filho de um juiz, eu estudo direito, sou assessor de juiz, se vocês não concederem esse direito para a minha mãe falar com quem quer que seja, para ela voltar a cear, vocês vão ver. Só que ele não falou dessa maneira que eu estou falando, ele falou um tom muito mais forte, ele mesmo contou para mim, e até com alguns palavrões, porque ele não era cristão na época. Palavrões entre aspas, uns palavreados fortes. Já imediatamente encaminharam a minha tia ao grandão na época, Humberto Ramos, que já ligou para a sede estadual, falou com o dirigente, esse já falou com a da congregação, na cidade a qual a minha tia pertencia, e já resolveu o problema, já voltou para a ceia. O que eu pensei desse caso? Que a gente tem que mostrar poder, mostrar autoridade, que a gente não pode ficar quieto, que eles temem ou tremem na base, têm medo quando estão diante de uma pessoa estudiosa, diante de uma pessoa sábia, que tem conhecimento, ou que é um estudante de ensino superior, ou que é
um grandão no meio acadêmico, ou melhor dizendo, de conhecimento. Inclusive, no caso desse próprio primo meu, ele não tinha o pai que era formado em juízo. Só que a pessoa que ele trabalhava ele tinha como um pai. Então ele utilizou daquilo e já ficaram com medo. Um outro caso. Eu estava ouvindo o próprio missionário falando, uma certa feita, na qual ele dizia, meus filhos poderiam ter sido grandes pessoas, doutores, não foram porque eu viajava muito e tal. E aí eu entro na reflexão que eu queria fazer aqui, sobre a questão dos advogados do conhecimento. Se pregou durante muito tempo na IPDA que estudar é pecado. Entre aspas isto, porque eles diziam, o estudo é canseira, é enfado, se valiu daquele texto, daquela interpretação isolada que estava lá em Eclesiastes, que o próprio Salomão fazia a menção. Mas lá, Salomão de maneira alguma está proibindo o estudo, porque senão ele não falava em Provérbios que é para procurar sabedoria, o conhecimento. Claro, de Deus, mas também o conhecimento do mundo secular, porque ali tem muito conhecimento do mundo fora do parâmetro cristão ou de Deus. Pois ele cita muitas coisas da vida, inclusive fica mais patente ainda em Cantares de Salomão. Então as pessoas tinham uma interpretação equivocada e pregavam. Porque fazer curso de teologia é tolice, é pecado, é canseira, escrever livros, ser doutor, ter títulos, ter rótulos. Nesse sentido, quando a pessoa tem aquela vaidade, aquela soberba que é um doutor, realmente é pecado, é vaidade, é erro. Agora, estudar para ter conhecimento não é erro coisíssima nenhuma, ou para ter uma profissão. Tanto é assim que Paulo vai dizer, examinai tudo e retém o bem, examinar tudo, não é só a Bíblia, é tudo. Pedro diz para nós crescermos na graça e conhecimento do Senhor Jesus, buscar de Jesus. Já Paulo diz para nós examinar tudo. E o povo, como não tinha muito conhecimento bíblico, cria piamente no que era pregado por um missionário, pregado por um outro, aqui e acolá. Um que volta e meia ainda dizia para os jovens estudarem era o Lorival, querendo ou não era. A Débora também, no programa Mensagens Cantadas. Só que já era tarde, o estrago já tinha sido grande. Quantos pais doutrinaram seus filhos a não estudarem? Inclusive, eu mesmo, e aí tinha a ver também por conta da minha depressão, ou aquela síndrome de pânico que eu tinha, acabei desistindo do estudo no 3º ano do 2º grau. Depois eu fui fazer EJA para concluir e entrar na faculdade, porque você não consegue entrar na faculdade se não tiver o ensino médio. Eu tive uma conhecida, uma prima, que desistiu também do 2º grau, porque achava que não valia a pena, não ia crescer, agora é só Jesus. Aí depois vinha aquela pregação muito forte da vinda de Cristo, então não adianta estudar porque Jesus vai vir. O missionário, ele era uma pessoa que a gente poderia chamar de parisimaníaco, o parisiamaníaco, é um termo que vem da parúzia do 2º advento de Cristo, com a mania, ou seja, a mania da pessoa é só pregar a vinda de Jesus. Acho que é parisiamaníaco, ou parisiomaníaco, mais ou menos assim um termo. E ainda cabe a outra reflexão, que não é só essa de eles pregarem para não estudar e a pessoa ter problemas por conta disso, falta de conhecimento para lidar com determinadas situações da vida e para ter uma profissão. Tem a reflexão de que eles faziam lobotomia, lavagem cerebral, pela falta de conhecimento das pessoas. É muito fácil manipular as massas quando elas não têm conhecimento. Como, por exemplo, a mídia falava dos erros da família Miranda e eles diziam, não, é mentira, é montagem. A minha tia, uma outra, está viva ainda e está na IPDA, ela sempre dizia, Bruno, não dá uma olhada para isso não, é os ímpios, contra o missionário, contra a família do missionário. Eu também acreditava nisso, como eu falei num vídeo anterior aí, mas era verdade. E eles diziam aquilo para o povo não falar da familhinha. Eu tinha uma outra tia também ligada à IPDA, porque a família eu já disse que é toda ligada à IPDA, querendo ou não, já é falecida, gostava muito dela. Ela,
Não fala, Bruno, não fala, tu estás pecando, tu não fala missionário, tu não fala da família. Olha, Jesus castiga, Jesus pesa a mão. Oh, falava assim. Coitada, ignorância. Muitas coisas eram verdades, mas ela não gostava que falasse. Por isso eu entendo que um monte, quando vem aqui nos comentários, para estar falando, não sei o quê. A minha tia falava isso para mim. Quando eu saí da IPDA, principalmente, minha tia Dete, gostava muito dela. Só que essa gente que ela tanto defendeu, nunca ajudou ela, não comprou nem um caixão para enterrar ela. Uma pobre coitada. Até o dirigente, no dia do velório que eu fui, eu já estava no YouTube, que ela morreu em abril de 2018. Eu estava fazendo as pregações no YouTube, como muitos vêm aqui de dizer que eu não oro, que eu não prego, porque são ignorantes, não conhecem o canal. Meu canal é desde 2017 e eu comecei com pregação. Inclusive lá naquele que está escrito lá, conteúdo edificante. Lá eu estava fazendo a pregação de São Mateus todo. Eu fiz do livro todo. É só procurar lá na playlist lá. E eu estava já quase que ou na metade, ou chegando à metade da pregação, ou era as 10 primeiras, me parece, e ela falece. Inclusive lá eu falo, hoje não dá para me pregar muito bem, porque lamentavelmente Deus recolheu minha tia, eu faço lá, inclusive, essa menção. Então, meu tio, que foi dirigente, que eu já disse, no outro vídeo aí, ele me contou que o atual dirigente que estava lá não deixava ele, esse meu tio que tem carro, dar carona para minha tia que não tinha, porque era pecado, porque é dar carona. Ué, mas a minha tia era irmã da mulher do meu tio, era a cunhada dele, qual é o problema? É mau testemunho? Exagero? Psicopatia? Uma mulher com 70 e poucos anos? Uma mulher temente a Deus? Ela vai fazer alguma sacanagem com o marido da irmã? Que inclusive foi a irmã que conseguiu ela para Jesus, que ganhou a alma dela para Jesus. É uma gente louca também, extremista por demais. E se fosse jovem, era uma outra configuração. Então, só levou solapada, coitada. E dentre outras coisas. E a filha não caiu no engodo da mãe. A filha, na época, foi até professora de escola dominical e me ensinou. Para vocês terem uma ideia, porque eu participei de escola dominical. E a minha prima foi uma das professoras. Depois a minha prima começou a estudar e começou a pensar. Até que ela fez direito. Se formou em direito também. E é casada hoje com um advogado. Então quando eu digo, e disse aqui num vídeo lá no outro canal, que eu não preciso temer com a questão de advogado, que eu estou cheio de gente advogada na família, não é nenhuma mentira não. Até porque graças ao ProUni, o FIES, facilitou o pobre hoje em dia a ter um canudo de valor, uma profissão de valor. A ser formado em direito, como foi o meu caso, foi por conta do ProUni, e se quiser exercer advocacia ou passar num concurso público, fazer. Fazer por onde? Então eu tenho no mínimo, tenho aquele primo que levou a mãe dele lá, que já é formado, possivelmente, se não é advogado, trabalha. Tenho essa prima, tenho outros que já fizeram e tem eu. E aí que eu entro na outra reflexão. Veja que eu fiz uma reflexão de saudarem muito aqueles que são autoridades, a reflexão de eles pregar contra o estudo, dizendo que era pecado, que não é. A reflexão que, através da ignorância do povo, eles sofrem porque não tem uma profissão adequada, e sofrem porque são enganados dentro de instituições religiosas, porque não têm conhecimento nem bíblico, nem leem a Bíblia. E agora eu vou para a reflexão das ameaças dos advogados da Santa IPDA, ou de gente ligada à Santa IPDA. Eu me recordo que eu já contei aqui também do Davi Filho. Certa feita, ele estava no MSN. Para quem não sabe o que é MSN, procure. É a mesma coisa que um Facebook hoje em dia, aquele Messenger. E lá ele falava tanta coisa. Deus é testemunha, até palavrão. Chulo, filho da Dutra. Isso falava. Ele estava desviado, entre aspas, tinha caído, ficou um tempo parado. E eu duvidava que era ele. Por quê? O nome dele ainda estava no site da IPDA e com um e-mail lá. Aí você pegava, colocava no MSN e aparecia. Chegou um dado momento que tinha 3 MSN. Eu disse, aqui deve ser um fake. E um daqueles falava só palavrão. E chamava a gente, ou que eu digo a gente, chamava mais pessoas para
aquela conversa e falava lá só de porneia, para não dizer outras palavras aqui chulas. E chegou um dado momento que eu disse, você é fake. Aí ele se apresentou na webcam, e mostrou que era o Davi mesmo que estava fazendo aquilo. Eu, sabendo disso, vou contar para outras pessoas, não, é mentira, não sei o que, não sei o que. Não era verdade. E o povo, ignorante, dizia que era mentira. E chegou um dado momento que o próprio Davi ali, ele se revelando, ele viu que deu o tiro pela culatra, talvez ele era muito solitário, queria falar com as pessoas. Ele começou a dizer, olha, vocês podem estar falando aí que eu vou processar vocês, eu pego meus advogados e processo vocês. E ele fez a mesma coisa com esse caso aí que vazou da menina, que ele estava dando em cima dela, ai, gostosinha, não sei o que. Depois ameaçou, olha, eu pego meu advogado e eu processo. Porque era essa a tônica, eles faziam as coisas erradas e escondiam atrás do advogado. O que hoje eles fazem com a pessoa do Davi Miranda Neto, que me ameaçou, com a pessoa da própria IPDA, Lorival. Inclusive dizem que o filho do Lorival, o senhor Davizinho, é casado com uma advogada. E dizem que o filho do meio do Lorival, o Diego, é casado com uma fisioterapeuta. Por isso que a própria Débora, ela está aí falando sobre educação física, porque aprende com a nora. E eles talvez não tiveram tanta informação, tanto conhecimento assim, foram ter graças aos filhos que estudaram, que eles incentivaram a estudar. Em outra partida, outros pais foram educados a não estimular os filhos a estudar, os filhos ficaram revoltados com os pais porque não conseguiram uma profissão digna e ainda foram enganados com a igreja. E como eu estava falando da questão da ameaça, eles acham que, não, eu tenho advogado, eu consigo. Advogado não é nada, é só um representante. Quem decide é o juiz. Então, se você fala a verdade, não tem que ter medo. Porque coloca na justiça, porque coloca e quer ver ganhar. Como eu disse, eu não tenho que ter medo. Eu tenho, inclusive, aqui no canal, eu tenho advogados aqui, que já me representou nessa questão da própria IPDA aí, e tenho na minha família. Isso da minha família pobre, porque eu fui criado com os pobres, e graças a Deus por isso, que a minha família, parte de mãe, fui criado com meus avós pobres, conseguiram, até os barrancos, se formar em direito. Agora, se eu for para a minha família do meu pai, eu tenho até prefeito da cidade. Meus dois tios foram prefeitos. Um outro que foi prefeito foi até deputado. E era advogado. E ainda tem pessoa ligada a advogado. Então não tenho que temer essa gente. E você também que fala a verdade, não tenho que temer que Deus justifica. Eu não vou processar ninguém. Mas se tiver que me defender, eu tenho quem me defenda na lei dos homens. Porque na lei de Deus quem defende é o próprio Cristo. Então essa gente, eles fazem lobotomia nas pessoas, e as pessoas começam a acordar e ver os erros e denunciar, e eles ameaçam, ei, pera lá, cala a boca aí, que senão eu vou te processar. Eu tenho um advogado é bom. Inclusive, a IPDA, num dado momento aí, pagando com o dízimo de vocês, escolhiam os melhores representantes, os melhores causídicos de São Paulo, que eram doutrinadores que eu estudava no direito. De direito penal, direito civil, eles eram doutrinadores. O que é doutrinadores? Que escrevem livros. E que são conceituados no mundo jurídico. Porque eles têm dinheiro. Dinheiro de quem? De vocês. Aí vocês ficam sustentando essa gente para processar contra vocês. Se vocês dão uma de João Batista, falar a verdade, denunciar o erro, eles vão lá e te ameaçam, corta a sua cabeça com ameaça de processo. Teve um camarada aqui no YouTube, eu já falei, depois ele ficou incomodado comigo, que eu disse, tu não tens coragem? Tu não desse a profecia que o Lorival ia ter isto e aquilo? E do nada, quando ele viu que eles me ameaçaram, ele tirou o vídeo, ficou com medo. Tem medo do homem, a gente não deve ter medo do homem que tem poder para nos matar. Tem que ter medo de Deus. Então quer dizer que aquela profecia não era de Deus. Porque a pessoa assume a profecia até o fim. Eu vou tirar porque eu não quero represália. Deus há de justificar. Quem nos defende é Deus. Então você percebe, tudo isso que eu falei, que se você não tiver conhecimento, você só sofre. Não tiver conhecimento bíblico, mais ainda. Se não buscar a direção de Deus, mais ainda. Porque você buscando o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, você resiste a tudo. Você vence a tudo. Porque o Senhor peleja pelo que é justo, pelo certo, pelo verdadeiro. Ainda que custe, ainda que aconteça perrengues problemáticas. Essa era a reflexão que eu queria falar ou fazer sobre essa questão de falta de ensino, de advogados, de ameaça, de IPDA. Abraço e até a próxima.